Agora o papo é muito legal, eu te convido a conhecer essas farinhas hoje no mercado com baixo índice glicêmico, vocês vão entender como elas podem ajudar muito a nossa vida e a gente vai continuar comendo pãozinho, bolo, mas de uma maneira e um toque diferente. Com ela, com muitas saudades, nossa nutricionista querida Paula Castilho, bem-vinda. Obrigada, Tudo Carol. bem? Também estava com saudade. Nossa, boa tarde, que bom que você está aqui. A gente sabe que você sempre traz umas novidades. Aliás, eu queimei largada, vamos começar por essa novidade. Tá. Meninos, eu vou mostrar para os meninos e vou dar para eles experimentarem. Ups, não vira, não vou estragar a decoração da Sandrinha, mas eles precisam experimentar. Deixa eu mostrar para vocês o que é isso. Paulinha, isso aqui é genial. Não, eu já ia falar o nome. Falar o Você tem nome. que É pipoca, não é? Novidade. Não é pipoca. Esse é um grão, ele é uma novidade no mercado. Poucas pessoas conhecem, né? Ele chama sorgo. O sorgo, ele é muito conhecido para quem trabalha com ração de animais, porque ele é servido principalmente para ração de bois, enfim. Tá, Enéas, vem pegar, Só vai que falando. existem 30 tipos de sorgo, né? E esse é um tipo que a gente pode consumir e ele faz até pipoca. É um grãozinho extremamente antioxidante. Não. Ele consegue ser mais completo do que uma goji berry, uma blueberry, as frutas vermelhas, porque ele tem muito isoflavona, ele tem tanino, ele tem flavonoides, ele ajuda na parte cardiovascular, prevenção de câncer, ajuda a diminuir diabetes, ajuda a rejuvenescer e é uma delícia. Eu tô Saulito, Enéas, Toninho, não é divino? É melhor que pipoca. E uma cumbuquinha dessa tem só 30 calorias, mais ou menos. 30 calorias! Pra matar a vontade da pipoca. A única coisa é que ele é mais sensível ao calor, então tem que fazer aquela pipoca olhando sempre, porque ele não vai crescer tanto igual o milho, porém não tem a quantidade de carboidrato que o milho tem, ele tem mais proteína, mais antioxidante, também tem beta-caroteno. Olha, foi um achado, o pessoal da agropecuária, junto com o pessoal da tecnologia de alimentos, investigaram realmente esse grãozinho e viram o quanto ele é rico e o quanto ele é completo para a nossa alimentação. E a gente encontra ele desta forma. Sim. Aí a gente faz como se fosse a pipoquinha para ele estourar e ficar assim. Exatamente. O grão do sorgo faz a pipoca. Você também pode consumir como arroz. É só você deixar ele de molho na água durante 8 ou 12 horas, tá? E aí você pode preparar tabule, arroz, pode fazer um monte de coisa. Ele vira um grão, tipo grão de tabule, assim? De trigo? De trigo, exatamente. E ele não tem glúten, então, assim, todos os celíacos, pessoas que são intolerantes, podem investir no sorgo. E também tem a farinha, né? E o pessoal fala, mas aqui a farinha, ó. As farinhas sem glúten não fica macio, né? Aqui o bolo. Se você pegar nele, ele é super macio. Esse é o bolo de sorgo? Com o sorgo. Ele não muda a textura, não muda a cor, não muda o sabor. Esse é sabor limão. Gente, olha que fofíssimo. Tô chocada. Tava até contando pra Carol meus dotes culinários. Você que fez todos esses bolos que estão aqui? Foi muito bacana. A culinária funcional. Carica, experimenta o bolo. Não, ele vai experimentar tudo, porque é sorgo. Eu vou comer um pedacinho também. Gente, é farinha de sorgo, a Carica. Funcional, porque na verdade você tem todos os benefícios né, das farinhas, enfim. Só que você não tem aquela parte mais calórica de aumentar índice glicêmico, de aumentar também peso, né? A prevenção contra a obesidade hoje é muito grande, principalmente nas crianças, né? A gente já tem quase metade da população das crianças com obesidade e sobrepeso. Terrível. Então tem alternativas e a gente tem que investir. Como que você coloca? A farinha, então, a gente encontra assim. Isso. Ela é mais proteica do que... Ela é mais proteica do que a própria farinha de arroz, que também não tem glúten. Ótima opção, então, para não dar pico de índice glicêmico. Exatamente. E aí, o que você colocou nesse bolo? Meu, que delícia! É um bolo normal, né? Você substitui a farinha. Você vai substituindo a farinha, coloca o ovo. Para quem não tem intolerância a ovo, também tem a goma xantana, que é super indicada. Dá para fazer também a substituição do ovo pela linhaça ou pela semente de chia, que ela vai soltar aquela gosminha, né? Que é semelhante à gema do ovo, você também pode fazer. Só que a diferença é que ele não cresce tanto. Ele cresceu bastante por conta que eu usei o ovo, não usei nenhum substituto do ovo, mas usei o substituto da farinha que tem o glúten. Tá ótimo. Então, assim, tô com vontade de um bolo, tal, essa farinha super bem-vinda, vai ser muito mais saudável que qualquer outra, seja com trigo com glúten ou não. Exato. E seja a farinha de arroz, que é sem glúten, mas tem alto índice glicêmico. Alto índice glicêmico. E o alto índice glicêmico, a gente não tem só se preocupar, eu não tenho diabetes, não tenho
ninguém na família, histórico, enfim, não preciso me preocupar com farinhas que não têm alto índice glicêmico. Ok, então vamos para a parte estética. O alto índice glicêmico aumenta a inflamação sanguínea, ele vai aumentar quadros de circulação também, então você vai ter celulite, parte estética envelhece, né? Então você tem outros cuidados, não necessariamente, não preciso me preocupar com colesterol ou diabetes. Precisa, né? Precisa. Tem pessoas que não têm ainda essa visão de saúde, então se a gente não consegue pelo plano A, vamos partir para o plano B, porque vamos partir para a estética. Todo mundo se preocupa. Isso é verdade. Né? Eu vou deixar uma perguntinha do público e daqui a pouquinho vamos falar dessas farinhas aqui, ó. Farinha de amêndoa, farinha de maracujá, farinha de gergelim e o amaranto, que está sempre na nossa culinária. Eu estava comentando ontem no telefone com o Marcelo, nosso diretor, a gente fez um pão essa semana com a querida Paula Martins, do Viver Sem Trigo. Não, uma coisa é só farinha de amêndoas e pode trocar por outra oleaginosa. Aí fui eu, curiosa, olhar o valor nutricional de uma farinha de amêndoas. Eu já conto pra vocês. Ok. Aí eu liguei pro Marcelo. Você vai deixar a faquinha pra mim, né? Tá bom. Aí eu liguei pro Marcelo, falei, Marcelo, é isso aqui que nós temos que comer. Olha que pão maravilhoso. Sabe, eu fiquei louca, comecei a contar pras pessoas. Falei, gente, é esse pão que você tem que comer. E eu vou contar a minha surpresa. Vamos lá. Fui olhar o valor nutricional da farinha de amêndoa. 0 carbo. Aí não, já me arrepio. 0 carbo, 0, estavam 0. Aí fui olhar proteína, tipo em, sei lá, não me lembro agora em quantos gramas, mas tipo, quase 5 gramas, 4 a 5 gramas de proteína. Aí fui olhar a gordura. 8 gramas de gordura, que é um pouquinho a mais que um ovo. Fora que a gordura dos ácidos graxos, que é a nossa gordura boa, que vai ajudar o cérebro a funcionar melhor, que vai ajudar o desentupimento de veias e artérias. Gente, realmente. Não é fantástico? Só que daí quando você coloca na receita que a gente fez um pão, aí você come, você não fala que é farinha de amêndoa, você fala que é um pão. Exatamente. Porque as farinhas, elas são muito versáteis. Você consegue combinar com pratos doces, salgados, frutas, iogurtes, você consegue consumir em qualquer refeição. Se for num café da manhã, você pode colocar, por exemplo, uma semente de chia em cima de uma salada de fruta, ou bater junto com uma vitamina. Se for fazer numa refeição, você pode polvilhar, né, a sua salada com o gergelim. O gergelim é riquíssimo em cálcio, né? Tem muitos vegetarianos que acabam tirando, principalmente o que excluem tudo, os laticínios que têm cálcio, e a gente sabe que além do risco de osteoporose, osteopenia, a falta de cálcio aumenta o índice de obesidade. É comprovado em estudo que pessoas obesas têm falta de cálcio. Né? Então, tem como você colocar em lanches da tarde, jantar, numa sopa para engrossar o caldo. Por que vai engrossar caldo de sopa com batata? Né? Coloca uma farinha rica em gordura boa. Exatamente, uma farinha de amêndoas vai ficar excelente a sopa. Então, por exemplo, a de gergelim e a de amêndoa, elas são parecidas nesse valor nutricional? Sim, na verdade a de amêndoas ela tem mais proteínas e gorduras boas, né? A de gergelim ela também é rica em gorduras boas, mas ela tem mais cálcio. Cada farinha, de uma maneira geral, as farinhas integrais, todas, elas vão abaixar o índice glicêmico do seu sangue, da sua corrente sanguínea, que vai ajudar na diminuição de gordura, né? Ajudando a tirar o colesterol e gorduras que ficam, placas de gordura no sangue. E também vai ajudar no controle da saciedade. Então, essas farinhas integrais, todas têm essa função. Porém, cada uma tem a sua particularidade. Né? Então, assim, é a mesma coisa eu consumir a farinha de amêndoa com a quinoa, né? Não, é diferente. É diferente. A farinha de amêndoa, ela vai ter mais proteína, ela tem bastante gordura boa. Mas a quinoa, ela é um alimento tão completo que ela é comparada até com leite materno. Então, uma pessoa que não tem uma alimentação muito boa, rica em fibras, minerais, vitaminas, não come fruta, não come verduras, investe na quinoa ao invés de investir na de amêndoa. Entendi. Né? Qual que é a sua preferida? Depois que eu descobri o sorgo. Agora virou o sorgo e a pipoquinha. Lá na casa da Paulinha, só sorgo e pipoquinha, bolinho com sorgo. Mas, na verdade, assim, como eu atendo muito a parte de nutrição estética,
o farelo de aveia. O farelo de aveia é bacana, assim, É muito. Cadê o nosso farelinho de aveia? Tá aqui, ó. O farelo de aveia, ele, na verdade, quando a gente associa até com uma banana, né, ele aumenta tanto a nossa saciedade que ele tem o mesmo efeito de uma sibutramina durante algumas horas. Jura? E ele ajuda a tirar a gordura abdominal. Jura? Exatamente. Ele não estoca, ele ajuda a... Faz uma varredura no corpo, ajuda a tirar as toxinas e principalmente a gordura. Então ele eu adoro. Farelo de aveia na vida. Vamos colocar na perguntinha do público. O diretor falou que tem a ver com isso. Olha lá, quem escreveu pra gente? Na tela. Um beijo, Jusilene, obrigada. Que farinha é adequada, então, para um ganho de massa muscular? Boa pergunta, já que ela tá pensando em aumentar a massa e usar a proteína, então, de uma farinha, não só de proteínas, né, essenciais, aquelas que a gente diz, sei lá, ou proteína animal, tal. Qual seria a mais legal? O amaranto. Eu gosto muito de dar amaranto. Tá aqui o amaranto. O amaranto é a minha fibra preferida para ajudar na eliminação de colesterol. Todas ajudam, mas o amaranto tem uma potência maior, né? Porém, ele tem muita proteína. E é uma proteína que ela absorve rápido, o índice glicêmico dele é bom. Porém, eu nunca dou para fibras um índice glicêmico muito baixo para quem treina, antes do treino. Né? Porque você pode atrapalhar, na verdade, o seu rendimento durante o treino. Porque você precisa do carboidrato na hora de treinar. Então, se você dá muita fibra, se você já deu uma fruta, já dá o suficiente. Né? Aí você vai dar uma fruta mais fibra, aí você pode diminuir muito o seu índice glicêmico e se sentir cansado durante o treino. Aí você acaba perdendo o rendimento. Mas depois do treino, de repente, um bolinho com amaranto? Excelente. Bolo com amaranto, se puder colocar as amêndoas que também tem proteína, principalmente, gente, para quem é vegetariano. Quem é vegetariano até desanima ir para academia, porque vai, treina e muitas vezes não tem ganho de massa muscular. Então você pode fazer um bolo de farinha de amaranto, pode colocar as amêndoas que também tem bastante proteína, né? Fazer, ao invés de usar açúcar, usar o óleo de coco, que também bolo daqui foi com óleo de coco. Então dá para fazer algo extremamente funcional. Olha, Paulinha, eu vou dizer um negócio pra você. O aroma que tá aqui, esse perfume... Eu vou cortar esse bolo agora. Esse é de banana. Gente, bolo de banana. Vocês estão vendo isso? E esse aqui é de vou levar pro Dr. Matheus. Olha isso aqui. Gente, isso aqui é sensacional. Do que é esse aqui? Qual é a pegadinha do sucesso desse? Esse daí, ele foi feito com farinha sem glúten também. Eu coloquei um pouquinho de farinha de amaranto e misturei um pouquinho a farinha de linhaça. Porque a intenção do bolo de banana, a banana, ela é extremamente rica em fibras, né? E ela ajuda a saciedade. Então, aquela pessoa que tem muita vontade de comer o tempo inteiro, principalmente doce, a banana ajuda muito a tirar essa vontade. E a canela, ela também inibe a vontade de comer doce. Então, é um bolo funcional de banana com canela, para que você coma uma fatia e não precisa comer mais, não precisa comer o bolo inteiro, né? Extremamente funcional. Uma fatia desse bolo tem em torno de 50 calorias. Quê? Mas não é pra comer inteiro. Juju, você ouviu isso, Juju? Porque você usa só farinhas integrais, você usa as farinhas funcionais. Eu vou experimentar isso aqui. E não coloca açúcar, né? Não, aí eu usei o óleo de coco. Pra polvilhar com a canela, tem gente que coloca um pouquinho de açúcar demerara. Eu acho que não precisa, aí fica a gosto do freguês. Não tem nada de açúcar? Não, tem óleo de coco, acho que tem, não, é a nesse banana? aqui, tem aqui, o próprio açúcar da fruta conta. Nesse daí, no fundo, eu coloquei um pouquinho de maçã. A própria maçã, ela dá é que ela derrete, né? Ela dá o gostinho. Nesse aqui eu coloquei, porque é um bolo de fubá com ervas. Tem até fubazinho, diretor. Esse é de fubá com ervas para aquele cafezinho, né? Um cafezinho, com Exatamente. chazinho. Não, pra quem que eu vou dar esse aqui? Peraí, quem que é louca pela banana? Zé! Vem cá, Zé. Com canela ainda. Zé. Ele que falou pra mim, com um cafezinho deve ser uma delícia. Dá uma mordidona aqui no ar pra gente ver se você vai gostar, Zé. Tô chocada, gente. Você não sabe. São bolos funcionais. Zé. Não é tudo, Zé. Divino. Sabe o Mickey aqui trouxe? Nós vamos ouvir as palavras do Zé, porque você não sabe as palavras. Vamos ouvir? Zé? Divino. Não é muito bom? Divino. Funcional, Zé. 50 calorias. Aproveita. Não, você tá ótimo, mas aproveita. Obrigada. Pega o café, Zé. Paulinha, juro por Deus, tô muito chocada. Bacana, né? Então, uma mistura de farinhas funcionais, baixíssimo índice glicêmico. E, dessa forma, agora a gente vai fazer uma pergunta do público, mas também vem minha dúvida. É claro que a gente tem que usar tudo isso que está aqui
com estratégias e fazer um revezamento. Claro. Não adianta também comer pro resto da vida só aquele pão, porque também não organismo... precisa. Não é necessário, Não vai precisa fazendo um ser tão revezamento. radical, exatamente. Como, então, a gente coloca e adequa essas farinhas e tem uma noção dessa quantidade de carboidrato que a gente consome no dia? Por quê? Aqui você vai usar no pão ou no bolo, que vai te dar vontade. Só que daí tem um arroz que você tá com a vontade de comer, um dia que você tem o seu macarrãozinho que você tá com vontade de comer. Aí tem um lanchinho da tarde que vai vir de novo uma outra coisa. Então parece que tudo tem carboidrato. Na verdade o nosso corpo precisa do carboidrato, né? Independente se ele for de alto índice glicêmico, de baixo índice glicêmico, a escolha sempre vai ser sua, porém ele precisa, porque é o carboidrato que nos dá energia pra gente desenvolver todas as atividades durante o dia. Tanto é que quem faz uma dieta sem carboidrato sempre fica muito irritada, aquela pessoa estressada, sem paciência nenhuma. Isso afeta o humor, pode Não atrapalhar pode tirar, né? Não pode tirar. Não, de jeito nenhum. Porém, você pode fazer as trocas inteligentes, né? Que são essas que estão aqui. Você considera essas opções, a famosa dieta low carb, que ficou conhecida como essa de baixo carboidrato, só que a gente considera um low carb? Eu considero uma dieta de baixo índice glicêmico. Tá. A low carb, ela tem uma quantidade mínima de carboidrato que normalmente eles pegam de frutas e vegetais. Não entra farinha. Não entram Mas as quando farinhas. eu olho farinha de amêndoa, eu vejo lá 0, eu falo, gente, como é que pode dar textura e ficar tão gostoso? Exato. Só que assim, Carol, é igual você falou quando você fez a chamada do programa. Farinha tem um significado. O que a gente tem aqui, se você pegar as amêndoas e bater no liquidificador, você fez uma farinha, né? Então não significa que você não possa pegar uma farinha de amêndoas, que é o caso que não tem carboidrato, que você pode usar numa low carb, só que você coloca em cima de frutas, em cima de um iogurte, porque você está usando as amêndoas. Entendi. Você só bateu elas no liquidificador. Conta como a gordura daquele dia, porque ela é Exato. bastante, ela tem ali... Exato. E para saber, como é que eu faço? Eu tenho carboidrato no café da manhã, carboidrato no almoço. O ideal, pelo Conselho de Nutrição, a gente consome de 5 a 9 porções de carboidrato. 9 porções, claro que é um atleta. Né? Não adianta falar, sou sedentário. Aqui, sou sedentário, fico assistindo TV o dia inteiro, o máximo que eu faço é lavar uma louça, né? Aí, lógico, que você não vai ter esse consumo de carboidrato. Porém, eu sempre falo para os meus pacientes, um dia você come o arroz, no outro dia você faz a quinoa cozida, né? E usa no lugar do arroz, ou faz o sorgo cozido e usa no lugar do arroz. Não precisa comer o arroz todos os dias. Paula, aí eu não comi o arroz no café, no almoço, eu quero... À tarde eu vou ficar com vontade de comer algum doce. Tudo bem, então vamos fazer assim. O dia que você quiser comer algum doce, então vamos fazer algum bolo funcional, ou até mesmo pães com as farinhas, só que você troca aquele carboidrato do arroz, até mesmo integral, pela quinoa cozida ou pelo sorgo. Perfeito. Né? Então você faz as trocas para ter... Exatamente, é um rodízio. Eu até brinco que as dietas são em dias alternados. Gente, genial isso aqui. Não, e o aroma que tá esse bolo, Inês? Eu vou cortar um pedaço para todo mundo, porque isso aqui tá divino. Próxima perguntinha do público. Vamos lá, que eu sei que chegaram várias. Quem escreveu pra gente? Na tela. Olha lá. Não tá aí? Não, eu pego aqui, não tem problema não. Tecnologia é pra isso. Não, gente, eu vou dizer um negócio pra vocês. Desde o primeiro dia que eu entrei com o celular pra pegar, a gente não tinha o nosso... como se fala, nossas redes sociais do programa. Eu pegava pelo meu. Isso faz muito tempo. E eu acho que eu fui a primeira pessoa e agora todo a pegar. Mundo. Não, e aí agora, gente... como que é, Marcela? Essa precursora desta ideia. Deixa eu pegar aqui do Você Bonita, vamos lá. A Carol é tecnológica. Não, sei lá, você entendeu? A gente tá aqui, você tem um negócio, na verdade aqui celular. a gente se sente muito à vontade, acredito que os telespectadores também, né? Também. Então, essa proximidade é muito bacana. Faz o seguinte, a gente vai colocar, o Marcelo separou uma lá, enquanto eu vou lá e já volto, você vai olhando as que tem aqui, só pra qualquer você se divertir. coisa, se eu achar que tem uma bem relevante, eu você já coloco fala. Aqui também. Então vamos lá, do público, olha lá. Quem escreveu pra gente? Silma, beijo, obrigada. Pra quem tem pré-diabetes e faz uso de medicamentos pra baixar então essa glicemia, essa insulina, qual é a farinha ideal? Como é que é essa mudança de hábitos pra que essas pessoas não se tornem diabéticas no futuro? Então, Carol, teve uma vez que a gente veio aqui e falou do picolinato de cromo, Sim. Né? Que ele ajustava o índice glicêmico de qualquer tipo de alimento na sua corrente sanguínea. E o farelo de aveia, que é o meu querido, ele é riquíssimo em picolinato de cromo. Então, para esse caso, eu indicaria o farelo de aveia. Não é o flocos nem a farinha, é o farelo. É esse aqui, gente. Exatamente. Vamos mostrar de novo. Eu distribuí um pouquinho de bolo, veja. Veja o bolo.
Distribuir, ó. Olha o que está sobrando do bolo. Diretor, já guardamos um pra você. Isso aqui tá divino, eu nunca comi coisa igual. Você não tá entendendo. É ótimo. E olha que me agradar no doce é difícil. Negócio é fácil. Que bom que eu consegui. Então, pra pré-diabéticos e pra diabéticos também. Com certeza. O que olhamos e vimos no nosso Instagram, que as perguntas estão aí, muitas, perguntando a respeito de intestino. Exato. Se essas farinhas também contribuem para melhorar aí, né, essa parte intestinal da constipação. Como é que é? O que acontece? Qualquer farinha integral, ela aumenta a quantidade de fibras da sua alimentação. Então, todas vão fazer, se for integral, o papel de funcionamento do intestino. Tá. É claro que existem algumas que ajudam, porque aumentam a flora intestinal, como a farinha de banana verde, né, que ela tem bastante inulina. Olha de banana verde aqui, ó. Porém, todas têm a função de aumentar a quantidade de fibras na sua refeição, né, no seu consumo diário. Só que tem um porém, não adianta você consumir muito e não tomar água. Aquilo vai acabar prendendo todo o seu intestino, porque não tem como você hidratar, né? Tá. Quando a gente pensa no bolo fecal, ele tem que ter água. Então, quem não toma água não consegue evacuar. E aí você consumiu muita farinha e se entupiu. Você prendeu muito mais o seu intestino, tá? Tá. Então, mas elas são legais para isso? São Todas sim. aqui têm muitas fibras, né? Todas são riquíssimas em fibras. Uma continha de bolso que a gente usa, né, para adultos, então eu tô falando de 19 a 59 anos, é pegar o seu peso atual e multiplicar por 35. Aí lá você vai encontrar a sua ingestão diária de água, o mínimo, né, que você precisa consumir. De água, olha. Então, não adianta ter uma refeição linda, maravilhosa, cheia de fibras, né? Ah, assistiu Você Bonita, vou lá comprar. Aliás, o consumo de qualquer tipo de farinha, se for consumido não em receitas, mas em saladas, em iogurtes, frutas, são de 2 colheres de sopa por dia. Tá. Porque não adianta também querer consumir todas as farinhas o tempo todo, que você vai aumentar o seu peso, né? O excesso também atrapalha, não dá. Tá. Então, se você consumir 2 colheres de sopa de farinha das integrais, você já consegue atingir quase 100% da quantidade de fibras que você precisa consumir no dia. Faz essa continha de bolso para saber a quantidade mínima de água e tenta suprir. Vezes 35? 35, para adultos, tá? Então, 19 a 59 anos. Ah, legal. Porque então, quando as pessoas ficam mais idosas, aí pode ter algum tipo de complicação. A água também em excesso faz mal, né? Tem a questão dos rins. Então, tudo tem que ser personalizado. Mas é uma continha rápida de bolso que para dá as certo, pessoas na medida. Noção. Gostei disso, importante. Já ajuda muito, né, de ficar meio perdido. Agora, você comentou que quer falar de 2 farinhas que a gente não pode deixar, que é a farinha de berinjela e a de maracujá. E a de maracujá. Por que elas são tão legais? Na verdade, elas têm muita dúvida, né? Que o pessoal fala, a farinha de berinjela dá certo porque eu coloquei a água para ficar de molho e aí no dia seguinte eu consumi. Enfim, o que acontece? As 2 farinhas são riquíssimas em fibras solúveis, né? Elas têm bastante pectina. Então, o pessoal fala, tá com gordura no coração, por causa da artéria, por causa disso. Acabei de lembrar de uma pessoa, minha queridíssima mãe, né, que tá preocupada com isso. Que, aliás, eu estou devendo uma dieta para ela. Mãe, vai sair. Não deu tempo ainda de cuidar da mãe, menina, pelo amor de Deus. Mas esses probleminhas cardíacos, todas as fibras que têm pectina, elas vão fazer essa varredura nas artérias, na questão de gordura em excesso. Se tira a gordura do coração e de artéria, imagina localizada, né? Então, a gente usa muito essas fibras que têm pectina, que é o caso das mais famosas, a de maracujá e a da berinjela. E como que a gente coloca isso na alimentação? Pode colocar na água, né? Porque aí você também vai aumentar o seu consumo de água. Pode colocar numa salada, pode colocar num iogurte, pode colocar numa fruta. Tudo vai de acordo com o seu paladar. Quem não gosta, mistura em suco e iogurte, que fica melhor. Quem gosta de sentir o sabor, mistura nas frutas, né? Que, aliás, fruta não pode consumir sozinha, tem que consumir sempre com algo que diminua o índice glicêmico, porque a fruta também tem açúcar. Então, eu vou deixar mais uma perguntinha do público e já volto. Combinado. Pra gente fechar com chave de ouro, que as dicas aqui, vocês viram isso? Olha que legal. Olha que possibilidade bacana. E também já vou falar de uma outra coisa que eu acabei de me lembrar, que eu tenho certeza que devem ter escrito e a gente não deu uma olhada. Tá. Que é a respeito do preço. O quanto custa isso. Não tá com a pergunta. Então, daqui a pouco, vamos voltar e falar do quanto custa isso. Falar, mas é caro, mas
Caro quanto, Pensa né? comigo, quanto custa o remédio? Porque eu tenho certeza que vão dizer, Carol, aqui na minha cidade é um pouco mais difícil. Mas pela internet a gente consegue comprar. A gente acabou até de trocar umas figurinhas, tem sites que vocês conseguem achar, né? E se não der pra comprar a farinha, dá pra comprar o grão, que acaba sendo mais barato, e você mesmo fazer a farinha. Bater. Bate no liquidificador, põe na peneira, peneira ela, o que ficou na peneira volta pro liquidificador e repete o processo. Tá. Só que assim, tem que ter cuidado no armazenamento. Então é em local seco, arejado, não é para colocar na geladeira, né? Tem muita gente que coloca por conta de bichinhos, enfim. E de preferência, eu sei que é lindo, gente, aqueles potes de vidro que mostra, né? Nossa, que bacana. Enfeita que é uma beleza. Exatamente, mas as farinhas, elas são voláteis, então você tem que tomar, oxidam muito fácil. Então tem que tomar cuidado até com a luz da lâmpada mesmo, né? Elas acabam oxidando, principalmente uma linhaça ou uma semente de chia, que são ricas em ômega 3. Colocar no armário. Exatamente. Escurinho. Coloca no armário, potinho mais escurinho, né? De preferência aqueles de inox. Etiqueta para saber certinho qual que é, para não ficar também abrindo e fechando e tirando essas substâncias. Mas o barato sai caro. Então é exatamente o que a gente falou. É muito melhor consumir, né, um alimento mais rico do que depois gastar com remédio. Essa é a dica. E depois na culinária a gente pode retomar, se a Paulinha quiser ficar um pouco com a gente. Vai lá no site saborintegralnutrição.com.br, saborintegralnutrição.com.br, o Insta? O Insta para receita do bolo que eu vou colocar, @NutriPaulaCastilho. @NutriPaulaCastilho, corre agora.